O tema de hoje é Maria Madalena. Não tem como começar a falar de Maria Madalena sem a gente estar fazendo primeiro uma né, sem falar do Dan Brown, né? Porque foi, né, o Dan Brown foi um dos responsáveis pela popularização da Maria Madalena, né, no início desse século, né, nesse século que começou, que Maria Madalena voltou a ser popular, né, o Dan Brown teve uma grande responsabilidade. E já estava se popularizando, né, toda a questão do sagrado feminino, né, devido à popularização da religião da deusa, né. A Maria Madalena foi uma das mulheres mais próximas de Jesus, né, fora a Maria, né, a mãe dele. E ela teve um papel fundamental em todo o processo de crucificação e de ressurreição. Né, Jesus Cristo, eu acredito, né? Muita gente aponta diversas coisas sobre Maria Madalena, e na época que eu comecei a ler o Código da Vinci, eu já estava distanciado da Igreja Católica, né? Eu já estava muito interessado e muito dentro de Wicca, eu nem ia muito mais na Igreja Católica. E o Dan Brown e toda a questão da Maria Madalena me levou de volta à igreja. Eu comecei a entrar de novo na igreja, a estudar as artes, né? E comecei ali na igreja São José, né? No centro da cidade, né? Que é uma igreja bem bonita e que tem muita simbologia. Eu acho que é uma das igrejas aqui, das igrejas católicas aqui da cidade que mais tem simbologia. Então, mesmo estando na Wicca, né, que é uma religião que preza pelo sagrado feminino, eu ainda frequentava a Igreja Católica buscando o sagrado, e comecei a esse processo que foi o que o Dan Brown estimulou na mente das pessoas na época que saiu o Código da Vinci. Ele estimulou que as pessoas buscassem o sagrado feminino dentro da igreja, né? E é engraçado que o Papa, né, o Papa João Paulo II gostou muito do livro, e ele sabe fazer, né? Os papas, principalmente, eles sabem proibir o que tem que se proibir, e é o que vai vender, e é o que as pessoas vão querer ler. Porque ele achou, né? Porque o Papa João Paulo II ele proibiu. Então, como era um livro proibido, as pessoas elas têm essa psicologia de gostar do que é proibido, e começaram a ler muito, começaram a buscar o sagrado feminino e a ter essa compreensão, né, do sagrado feminino, que é uma percepção muito boa de se ter. E naquela época, estudar o sagrado feminino era uma coisa interessante, porque era uma época que as mulheres abriam o segredo delas, né? Não eram lésbicas, porque lésbicas geralmente não estudam o sagrado feminino, elas são masculinizadas, elas sentem, porque toda lésbica não gosta de si mesma, né? As lésbicas elas sentem inveja, né, dos homens, elas sentem vontade de ter um pênis, de ter um saco escrotal, e não tem. Por isso que elas machucam, pegam certos homens para machucar, principalmente homossexuais, né? As lésbicas costumam dizer que homossexuais tem um saco, tem um pênis e que não sabe usar. Que a revolta delas é porque elas queriam ter o pênis e o saco que os homossexuais têm e que não usa direito. Né? Muita lésbica já falou assim que se tivesse um saco e um pênis, elas estuprariam. Né? Umas coisas meio nojentas que a gente vê. As lésbicas falando que só demonstra que elas não têm o sagrado feminino, que é o que? Maria Madalena.
estimula que todos estudem. Por quê? Porque Maria Madalena, ela tinha um sagrado feminino muito forte, né? Ela tinha uma pureza muito forte e não era uma prostituta, né? Poderia ser uma prostituta sagrada, mas não uma prostituta convencional, né? Ela não era penetrada, né? Eu acredito que ela tenha se casado. Aliás, acredito que ela, até o dia que Jesus protegeu ela, ela fosse virgem, né? A Maria Madalena fosse virgem, também fosse virgem. Por quê? Porque Jesus a defendeu e lhe exorcizou 7 demônios naquele dia. Ou seja, ali ela estava fazendo com Jesus Cristo, né, o ritual da descida. Ela estava descendo do inferno e deixou, né, uma coisa para cada demônio, né? Geralmente quando a deusa faz uma deusa faz a subida, né, a subida da deusa, existem alguns portões. Em cada portão ela tem que deixar algum objeto, um vestido, um colar. E acredito que a Maria Madalena tenha feito isso para poder ficar do lado de Jesus Cristo, porque ela buscava, né? Maria Madalena era uma boa mulher, por quê? Porque era uma mulher que buscava a Deus, que é uma coisa que as lésbicas não sabem fazer, buscar a Deus. Então, a religião da Maria Madalena, sabe, eu acho que torna as mulheres mais mulheres, sabe? Acentua a feminilidade das mulheres. Por quê? Porque a religião da Maria Madalena é uma boa religião. E foi o que o Dan Brown ensinou as pessoas a praticar. A religião da Maria Madalena, ou seja, o Dan Brown ele veio apresentando, né, o sagrado feminino na visão cristã numa época em que o sagrado feminino, aliás, numa época que o paganismo matriarcal só crescia. Então ele veio apresentando para o mundo, né, como um cavaleiro, com a nobreza de um cavaleiro. O Dan Brown ele veio apresentando a Maria Madalena para o mundo, né, e apontando ela como a esposa, né, a esposa de Jesus. É muito complicado se falar, se você for observar, né, que se Jesus teve filho ou não, se casou ou não, porque até então eu nunca vi, a igreja também não apresenta nenhum registro de casamento. A gente não vê ainda nenhum registro assinado por Jesus, né, e Maria Madalena com aquele tanto de padrinhos, né? Não vemos ainda na igreja católica, né, esse tipo de documento, esse tipo de registro, né, uma certidão de casamento, a certidão de casamento de Jesus Cristo. Então, por eu ainda não ter acesso à certidão de Jesus Cristo, né, fica difícil para mim saber realmente se eles casaram ou não. Mas o que eu sei é que o que eu sei e o que a Bíblia nos conta é que Jesus tinha a vontade de ter filhos, né? Tanto é que ele falava que o primeiro filho dele, que o filho dele se chamaria Davi, seria Davi, que ele geraria Davi e que Davi seria o filho dele, né? Jesus Cristo deixa claro isso, que ele ia gerar Davi, né? O mesmo Davi que havia sido aquele grande rei, né, do Antigo Testamento. Ele traria Davi, né, de volta no Novo Testamento, ou seja, né, pós Novo Testamento, né, a gente provavelmente teria a história de Davi. E eu acredito que Deus não tenha traído Jesus Cristo, sabe? E acredito que, né, a Maria Madalena foi aquela que abriu que esperou Jesus, né, que chorou por Jesus e que esperou ele sair do túmulo, né, que esperou ele sair do túmulo, da cova, do túmulo, e foi a primeira que o recebeu. E eu acho que o processo de ressurreição de Cristo, de ressuscitamento, aliás, de ressurreição não, ressurreição é uma coisa e ressuscitamento é outra, né? O ressuscitamento de Jesus Cristo, né, eu acho que Maria Madalena teve um papel importante, porque o amor de
da Maria Madalena, que também era santa, é uma santa extremamente importante, né? O amor dela fez com que Cristo lutasse pela vida, né? Porque Cristo ele morre, ele desce ao inferno, né? Ele chega a morrer, né? Ele morre realmente, ele morre na cruz, né? Aliás, ele morre na cruz, né? O corpo dele descansa por 3 dias e ele ressuscita. Mas nessa batalha e nessa saída dele do inferno, né? Por que ele conseguiu ressuscitar? Porque ele desceu ao inferno e já foi subindo, né? Ele desceu, fez o resgate e já recebeu um novo arrebatamento saindo do inferno e chegando à terra. E quando chegou à terra, né, e por quem que ele lutava? Jesus Cristo lutava por Maria Madalena, né? Assim como ele lutava por várias outras, mas era a mulher com quem ele achava, né, era a mulher em quem ele buscava o sagrado feminino. Por quê? Porque ele não podia para sempre buscar o sagrado feminino na própria mãe, né? Porque ele ainda era menino. O que faz, né, o homem deixar de ser menino? Quando ele começa a buscar o sagrado feminino em outras mulheres além da mãe, né? O menino ainda é menino quando ainda só vê o sagrado feminino na própria mãe, como quando não consegue, que é, né, muita gente, um dos males de hoje em dia é a síndrome de Peter Pan. Quando o menino tá ligado somente, né, à mãe, aquela que o gerou, aquela que o pariu, onde ele só vê o sagrado feminino nela e não consegue estabelecer laços afetivos verdadeiros com outras mulheres que não seja a progenitora, né? E Cristo ele tinha uma certa síndrome de Peter Pan, né? Até certa fase, até Maria Madalena apareceu, ou seja, Maria Madalena cura o coração de Jesus, né? Faz com que Jesus amadureça, faz com que Jesus cresça. Então é importante frisar qual que é a diferença entre as mulheres que buscam o sagrado feminino e as que não buscam, né? A questão da mulher não é o poder, sabe? Uma mulher verdadeira não deve querer ter poder, sabe? Uma mulher de verdade, o que ela faz? Ela busca amadurecer os homens, elas buscam nutrir os homens de diversas formas, né? Que é o grande papel das mulheres e é o que as mulheres têm perdido na atualidade. Então, né, sabendo disso tudo, já vou estar encerrando aqui com 15 minutos, tá 13 minutos agora de gravação. Mas o importante nas mulheres é saber isso, é saber resgatar o sagrado, é saber estimular os homens, é saber alimentar os homens com as coisas de Deus, né? Ou nutrir o homem, ou nutrir a divindade do próprio homem, né? Que é o que a Maria Madalena fez com Jesus Cristo o tempo inteiro. Maria Madalena sabia nutrir a divindade de Jesus Cristo, né? Por que Maria Madalena foi importante? Porque Maria Madalena, junto com a Maria, a mãe dele, e junto com a mãe dos apóstolos, se juntavam para nutrir a divindade de Jesus Cristo, né? E por quê? E porque Jesus Cristo sabia dividir a própria divindade com todos os outros, né? Isso que era a grande questão. Então, por que as mães dos apóstolos eram boas, né? Porque elas não invejavam a divindade de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo não era egoísta, né? Jesus Cristo ele recebia a divindade de todas as mulheres e, ao mesmo tempo, repartia com os homens que o amavam e que o seguiam. Ou seja, Jesus Cristo ele não era egoísta, né? Maria Madalena teve importância por quê? Porque alimentou a divindade de Jesus Cristo. E é isso que as mulheres nos ensinam, a respeitar
aliás, a nutrir, é isso que a Maria Madalena tem para ensinar para as outras mulheres, a nutrir a divindade masculina, que era muito o que a Vanessa ela fazia. Né? No meio da Wicca eu vi muita sacerdotisa feia, muita sacerdotisa pobre. Só que a Vanessa ela tinha esse sagrado feminino que era o mesmo sagrado feminino que a Maria Madalena tinha, sabe? Ela tinha uma pureza de verdade e ela alimentava a divindade masculina dos homens. Por isso que eu reconheço, ainda até hoje, por mais que ela não queira mais ser minha amiga, né? Porque ela ainda prefere ser uma bruxa, uma boa bruxa, né, uma bruxinha boa, mas ela hoje tem medo de mim porque eu virei um santo inquisidor, então ela tem medo que eu tenha vontade de colocá-la na fogueira, né? Mas eu não tenho a vontade de colocar a Vanessa na fogueira, né? Porque a Vanessa é uma bruxa boa e nunca fez maldade nenhuma, né? Pelo menos não na época que a gente estava no mesmo grupo, depois eu não sei. Né? Mas eu gosto das boas bruxas, as boas bruxas gostam e respeitam muito a figura de Maria Madalena como uma figura que representa o sagrado feminino, e eu acho que é por aí, né? Eu vou encerrar por aqui, que já excedeu um pouquinho dos 15 minutos, mas eu vou encerrando e espero que todos voltem a apreciar Maria Madalena. E outra, pode ser que pode ser que Jesus Cristo tenha se casado com ela depois, né? A Bíblia tem partes que falam: o tempo dos homens não é o tempo de Deus. E não é o mesmo tempo de Deus. E, né, fala que Jesus Cristo, depois que ele desceu da cruz e ressuscitou, viveu por mais 40 dias na terra. E por que esses 40 dias não poderiam ser 40 anos? Né? Por que 40 dias não equivaleria a 40 anos? Né? Pode ser que Jesus tenha vivido com Maria Madalena por mais 40 anos, depois que ele desceu da cruz, tenha sobrevivido à crucificação, tenha se recuperado, tenha vivido por mais 40 anos, e depois de ter vivido e além de ter vivido 40 anos, ter tido vários filhos. E tem a outra questão do Graal, né, dos filhos de Maria Madalena, né? Pode ser que os cavaleiros, naquela época, os cavaleiros de Cristo, que foi a cavalaria de Cristo, começa com os 12 apóstolos, mais José de Arimateia, né, que na verdade formam uma ordem de 14, porque são 12 apóstolos, mas José é o pai de Jesus, né, o pai adotivo de Jesus, né, o pai de Jesus, né, e José de Arimateia, que também foi seu cavaleiro, né? Então a gente vê aí o início, onde que a gente vê o início das ordens de cavalaria, da cavalaria de Cristo, né? No período da crucificação, durante a vida de Cristo, se iniciou as ordens de cavalaria, né? E as diferenças de ordem de cavalaria a gente vê toda ali naquele período. E pode ser que Maria tenha carregado Jesus Cristo no vento, sim, com o Santo Graal. Por quê? Porque a tortura, né? A tortura causa uma certa excitação nos órgãos, causa ereção no pênis, né? Então, quando Jesus estava sendo lá chicoteado, flagelado, né? Jesus Cristo ele tinha um pênis, Jesus Cristo tinha um saco, né? E é bem provável que ele tenha durante vários momentos tenha estado, né, excitado, né, e tenha ejaculado várias vezes durante toda a tortura, né, porque uma tortura, né, um homem quando está sendo torturado, ele fica excitado e ejacula várias vezes com a tortura, né, e Jesus Cristo ele tinha a natureza de homem. Vou fechar por aqui com 20 minutos mesmo, não deu para fechar com menos do que isso. E por hoje é só.